Sabadão é dia do quê? Ah, dia de Thiago Responde. E ó, já vou dando spoiler aí pra você. Hoje não tem treta. Tô brincando com você porque o último Thiago Responde, eu acabei falando aí sobre o processo jurídico envolvendo o ex-presidente Lula. E aí foi uma loucura nos comentários lá, mas... Não vai pra cadeia, otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Faz parte do show. Hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi ao longo da semana. Mas aí eu esqueci de fazer aquela pergunta que você faz. Sabadão nós tá como? Coloca aí, editor, como que nós tá no sabadão? Com a minha preguiça! Oxi, peraí, o que, desgraça? Desgraçado! A levada, desgraça! Preguiçoso! Bom, é o seguinte. Separei aqui algumas perguntas, tá? Primeiro, direto ao ponto, sobre o Samuel Gomes Mira. Ele pergunta: como abrir uma financeira? É um bom negócio? Rapaz, não sei. Não, nunca nem vi. Tenho a menor ideia. Bom, se eu não tenho a menor ideia, por que eu resolvi trazer essa pergunta aqui? Por causa de cachaça, né? Porque é importante a gente entender, quando a gente está falando de empreendedorismo, de empreendimento, que a gente precisa entender do negócio para depois a gente pensar se isso é ou não um bom negócio. O que eu quero dizer com isso? Olha só, se você disser para mim que abrir uma escola de educação com cursos online é um bom negócio, talvez até seja. Mas se eu não tiver nenhuma expertise em relação a isso, não vai ser um bom negócio. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você pensa em empreender, seja numa financeira, seja abrindo um McDonald's, uma loja de roupa, ou um curso online, seja lá o que for, é importante que você entenda deste negócio para que ele seja um bom negócio para você. Sacou onde eu tô querendo chegar? Então, é assim, ó. Se você não sabe como que funciona uma financeira, provavelmente para você não será um bom negócio. Entendeu? Por mais que o modelo de negócios de uma financeira eventualmente seja um modelo atrativo. É nesse ponto que eu estou querendo chegar. Quando você pensa em abrir o negócio, o ideal é que você entenda deste ramo, para depois você avançar nisso e aí você vai descobrir se é um bom negócio ou não. É exatamente por isso que em todos os segmentos, em todos os modelos de negócio, existem empresas que se dão bem e empresas que fracassam. Beleza? Então fica aí a reflexão. A Beatriz Minuto: o que acha da criptomoeda? É o futuro monetário? As criptomoedas é o futuro ou o presente, né? Então, falando de uma maneira mais objetiva aqui, Beatriz, eu não consigo vislumbrar, pelo menos no curto ou no médio prazo, as criptomoedas substituindo as moedas fiduciárias, como real, dólar e outras moedas. Não consigo ver isso em função de custo tecnológico, em função de aceitação da sociedade, o próprio governo criando barreiras para isso, então eu não vejo isso. O que eu vejo, e eu tenho acreditado bastante nisso, é nas criptomoedas como reserva de valor ou até mesmo para especulação, tá? Então eu acho que é interessante, eu particularmente falo bastante de criptomoedas no Instagram. No dia que eu estou gravando esse vídeo, as criptomoedas estão derretendo, caindo bastante, essa semana caiu muito. Mas quem me acompanha há mais tempo sabe que eu venho falando sobre isso, que esse é um movimento esperado, eu já esperava por isso. Aliás, eu tô torcendo pra que caia mais, porque quanto mais barato ficar, mais fácil fica pra comprar, beleza? Depois o Rafa Aras 23, ele pergunta assim, ó: se o agente autônomo de investimentos não pode recomendar ativos, quem monta a carteira do cliente? Quem monta a carteira do cliente é o próprio cliente, junto com o agente autônomo de investimentos, mas não com base em recomendação, mas ele pode usar, por exemplo, carteira recomendada da instituição que ele distribui. Então é assim que a instrução determina, é assim que o trabalho dele, que a CVM determina que o trabalho dele aconteça. Agora, o que a gente observa na prática é que invariavelmente o agente autônomo acaba falando dos ativos para os clientes. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, tá? Mas invariavelmente é isso que acontece, porque o agente autônomo, pelo menos espera-se que ele conheça mais do que o cliente. Mas, se a gente for seguir o que dispõe lá a CVM, ele vai poder fazer recomendação com base em carteira recomendada, tá bom? Depois vem o Júnior Cavalcante. Será que os módulos das certificações estão atrasados em relação a cripto? Não, então não.
Olha só, o universo das criptomoedas é absolutamente desregulado, né, melhor dizendo. O que na prática significa dizer que não dá pra gente esperar que a indústria de autorregulação, que é o que a Anbima faz, comece a cobrar isso nas provas. Não faz sentido. Até porque você que trabalha no mercado financeiro, trabalha no banco, trabalha numa corretora, você não vai distribuir criptomoedas. Agora, o que eu acho que pode acontecer, e aí eu diria que na minha visão pode acontecer no médio prazo, sei lá, talvez por ano que vem. Olha só, como a gente está aumentando aqui no Brasil a oferta de fundos de investimentos que investem em criptomoedas, então talvez essa nova classe de fundos de investimentos em algum momento pode ser cobrado, pode passar a ser cobrado nas provas de certificação. Porque a gente tem alguns fundos de cripto, poucos é verdade, então o que eu vejo eu imagino que o assunto criptomoedas, as suas nuances e seus detalhes começarão a cair nas provas de certificação. Acho que não tão cedo, mas eu acredito que essa nova classe de fundos de investimentos pode entrar aí nas grades de certificações, talvez no médio prazo, à medida que a oferta desses fundos aumentem e o volume de negociação na bolsa do hash, por exemplo, aumente. Se daqui a 3, 4 meses a gente tiver, sei lá, 3, 4 fundos na bolsa, 3, 4 ETFs de criptomoedas na bolsa, talvez a Anbima talvez comece a pensar nisso para falar sobre os produtos que são regulados em relação às criptos. E por último, o Felipe Martiniano. Posso ser CEA e operar o meu capital? Pois quem é CNPI não pode, né? Então, deixa eu te responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é: posso ser CEA e operar o meu capital? Sim, sem nenhuma restrição. Só que a segunda pergunta que ele coloca é: pois quem é CNPI não pode, né? Não, você tá errado, papai. Eita. É boi! Vaca! É boi! Vaca! Não, você tá errado. Quem é CNPI pode sim operar o próprio capital. O que acontece é que o analista CNPI tem algumas restrições em relação a operar o próprio capital, tá? Porque o analista CNPI, como ele faz recomendação para o mercado, entende-se que ele tem uma influência no mercado e ele pode eventualmente manipular o preço. Então a regra basicamente é o seguinte: ele vai emitir um relatório de uma empresa, ele não pode ter comprado essa empresa pelo menos 30 dias antes de sair o relatório e 5 dias depois. Agora, é importante dizer que ele também não pode operar contra a sua recomendação com um prazo aí de 6 meses antes dele fazer a recomendação e até depois da recomendação. Então tem só essas restrições. Fora isso, ele pode operar normalmente, tá? Normalmente. E faz sentido que tenha essa restrição, né? Imagina um analista, vamos pegar aqui, vou dar um exemplo aqui, um analista, sei lá, o Felipe Miranda lá da Empíricos, o Thiago da Suno, ou sei lá, o Breia da Nord, que são analistas que falam para um grande público. Esses caras sabem que quando eles soltam um relatório, pode provocar uma demanda muito grande de investidores. Aí imagina, olha que beleza, como que ia ser fácil você ficar rico na bolsa? Bom, eu sei que quando eu vou soltar um relatório, todo mundo vai comprar, o preço vai subir. Então já sei, eu vou comprar aqui ações da Ambev, por exemplo, solto o relatório, a turma compra, o preço sobe, eu vendo e fico feliz. Bem que se tratando de Ambev, tá difícil da bicha sair ali, porque ela tá andando de lado faz alguns anos. Mas enfim, é por isso que existe essa restrição dos analistas, para evitar essa manipulação de mercado ao seu próprio favor, ao seu próprio benefício. Beleza? Agora eu quero saber de você. Se esse vídeo fez sentido, deixa aqui um comentário e claro, compartilha com a galera pra gente fazer com que a nossa palavra se espalhe. Vamos espalhar a palavra aí, meu povo. Excelente final de semana pra você, a gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!